que a nossa vida não é diferente da dos profetas da Bíblia. Não é diferente. Eles também tinham medo. Então, se você se encontra hoje nessa situação, com medo, paralisado, se encontra na caverna, creia que o Senhor vai tirar hoje. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Senhor. Era um homem temente ao Senhor, né? Se a gente lê a passagem inteira, igual eu fiz ontem, né? Você vai ver. Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1. Que vocês vão entender o que Deus quer falar nesta manhã, para mim e para você. Porque o Senhor, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. O título da minha começa assim: Jezebel ameaça Elias. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Aqui, a palavra de Deus diz que Elias recebeu uma mensagem de Jezebel, dizendo que ia matar ele. E quando eu li essa passagem que falava assim que Jezebel mandou uma mensagem. Mas Jezebel não mandou os soldados de lá. Apenas uma mensagem. E se você conhece a história de Elias, você vai ver que Elias era um homem guerreiro, temente a Deus, forte, corajoso, obediente. Se você ler o capítulo 18, o que é que vai falar lá? Que ele enfrenta os profetas de Baal. Que ele monta lá o altar. E os profetas lá também montam o altar, né, para que desça fogo do céu. E ele ainda manda que joguem baldes de água. Só para vocês entenderem um pouco. Pode jogar água. Joga água. E diz que os outros deuses lá oraram, e o fogo não desceu. E Elias, além de ter mandado colocar água lá na fogueira, do carneiro lá, jogou ainda bastante água.
Ele orou e o fogo desceu. E o fogo consumiu todo aquele carneiro, o holocausto ao Senhor. Né? Aí você para e pensa assim, nossa, mas Elias era um homem de Deus. Era um homem forte, corajoso, enfrentou não sei quantos, não sei se foi, não lembro direito a quantidade, não sei se foi 400, 4.000, né? 400 profetas lá de Baal. E por que ele só temeu a uma mensagem? Foi apenas uma mensagem. E diz a passagem também que ele, além dele ter feito o fogo descer do céu, ele também foi lá ao rei Acabe e falou para o rei Acabe que não choveria durante 3 anos. E a profecia dele se cumpriu. Aí eu vou e pergunto para vocês, o que é maior? Eram os milagres que Deus fazia através da vida dele? Ou era a mensagem de uma bruxa? Era uma mensagem, não era nem os profetas que tinham ido lá, porque já tinham morrido, então só tinham os soldados. Quer dizer que, para você ver, quando a pessoa está vulnerável, ela está sensível, irmão. É isso que o Senhor ministrava. Você esquece todo o milagre que Deus já fez na sua vida. E somente aquele problema vai tomar conta de você. Porque aqui foi apenas uma mensagem que tirou ele do caminho do Senhor. Para você ver, foi tão forte, irmão, a depressão que Elias teve, tão forte, que ele chegou a pedir a morte ao Senhor. Que nem a gente leu aqui. Senhor, é melhor que o Senhor me tire. E eu estava meditando essa noite, né? Falei, Senhor, quantas vezes nós não nos achamos desta maneira? Quantas vezes nós nos achamos sozinhos, assim como Elias estava aqui? Porque aqui Elias estava sozinho. Imagine eu que Elias com aquele bilhete, que na hora que ele recebeu, automaticamente, irmãos, abriu uma ferida no coração dele. E ali o medo entrou. Por que o medo entrou? Porque Elias era um ser humano, era humano como outro qualquer. Como outro qualquer. Como nós somos. O que aconteceu com Elias não é diferente do que acontece com nós. Quantas vezes nós também não queremos entrar na caverna e não sair? Quantas vezes a gente não fala assim, ai, se eu pudesse, eu não ia na igreja hoje. Se eu pudesse, nem da cama eu levantaria hoje. Se eu pudesse, olha, eu ficava aqui. Eu não ia na igreja, eu não trabalhava, eu nem comia. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa isso de manhã. Dependendo da situação que a gente está no momento, que a gente está passando, tem dia que dá vontade realmente. Ai, se eu pudesse, eu nem saía daqui. Se eu pudesse, eu ficava aqui mesmo o dia inteiro, não atendia nem telefone. Não ligava a TV, não acendia nem a luz. Mas, irmãos, foi o que aconteceu com Elias aqui. Elias estava neste momento dele. Tentei investigar por quê, mas eu não consegui descobrir. Mas acredito eu, que na hora que ele recebeu essa mensagem, dizendo que ia matar ele, ali ele se entristeceu automaticamente. Ali ele não pediu ajuda. Ali ele se calou. Por isso que a palavra do Senhor diz, melhor que ande 2 do que 1. Porque naquela hora, tenho certeza que se Elias tivesse compartilhado com Eliseu, que futuramente andava com ele, que ia ser o sucessor dele, talvez Eliseu tivesse falado para ele assim, não, Elias, ia relembrar tudo o que já tinha acontecido. Não, lembra que você orou, Deus mandou chuva, você orou
e não choveu. Você orou, desceu fogo do céu. Então ali ia dando aquela injeção de ânimo. Mas acredito eu que aqui Elias se calou. E naquilo que Elias se calou, a mente dele foi trabalhando. E quando a mente trabalha, irmãos, é um perigo. Cuidado. Cuidado com o trabalhar da mente. Cuidado. Quando vier esses pensamentos tortos, esses pensamentos errados, repreenda em nome de Jesus. Não deixe, irmãos, crescer. Não deixe crescer. Não deixe enraizar, porque aqui Elias deixou enraizar. E mesmo Deus ainda mandando os anjos ir lá, suprir ele, dar comida, dar pão, dar água, mesmo assim, ele ainda não se sentiu forte o suficiente para isso. Mesmo assim, ele ainda não se sentiu confiante. E quantas vezes a gente não está assim? Quantas vezes a gente ora, vem para a igreja, pede oração, faz jejum, e parece que nada acontece na nossa vida. Pelo contrário, parece que o problema aumentou mais e mais. Foi o que aconteceu com Elias aqui. Mesmo os anjos suprindo as necessidades dele, o problema dele aumentou mais e mais. Mas se você meditar aqui, Deus mandou pão e água para ele. E coisas que era para ele levar. Eu estava lendo aqui no estudo que eu fiz. Apenas, acho que 1 ou 2 semanas para ele chegar onde ele tinha que ir, ele levou 40 dias e 40 noites. E isso me fez lembrar de Jesus. Quando Jesus foi ao monte, Moisés, e ao mesmo monte aqui, Monte Arabe, todos eles ficaram 40 dias. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no monte, orando e jejuando. Elias aqui ficou 40 dias e 40 noites andando no deserto, até chegar a um lugar onde ele pudesse se esconder. Por quê, irmãos? Porque até nisso, Deus trabalha na nossa vida. Até nesse sentido, Deus vai trabalhando. Deus vai multiplicando, sabe? Deus vai nos ensinando. E diz a palavra que, mesmo assim, Elias na caverna, ele ficou lá, reservado. Ficou lá trancado. E Deus mandando sustento para ele. Então, irmãos, eu creio. Sabe que Deus é aquele Deus que manda o sustento. Ele não desampara ninguém. Você pode até passar pelo processo, como foi falado aqui. E muitas vezes é necessário passar pelo processo. Como eu costumo falar, o deserto, na Bíblia, todos os homens de Deus passaram. Todos. O deserto foi feito, irmãos, para os crentes mesmo. Não foi feito para o ímpio. Por quê? Porque só chega na terra prometida quem passa pelo deserto. Só alcança a vitória quem passa pela luta. Porque não tem como você vencer uma luta, dizer que é vencedor, se você não passar pela luta, se você não guerrear. Elias saiu e continuou a jornada dele. Presenciou muitas guerras, presenciou muitas coisas ainda, mas chegou até o fim da caminhada dele. E eu acredito, irmãos, que vai ser assim na nossa vida. Porque todos, eu estava lendo sobre a vida de Elias, Moisés, Josué, todos eles que lideraram um povo, que tinha algo perto deles, passavam por dificuldade, passavam por lutas também. Então eu creio, irmãos, que assim como todos eles na Bíblia venceram, porque se você ler, nenhum dos profetas do Senhor foi derrotado. Nenhum dos servos do Senhor foi derrotado. Pelo contrário, todos venceram.
No meio da dificuldade, pastora, foi no meio da dificuldade. Porque, irmãos, no meio da dificuldade é mais gostoso. No meio da luta é mais gostoso. Por quê que eu digo que é mais gostoso? Porque ali você chora. Você lamenta, você reclama. Ao mesmo tempo, eu não sei vocês, mas eu, no meio da luta, eu choro, eu reclamo, eu agradeço. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque às vezes a tristeza bate, a angústia bate. Mas aí vem, não, tenha fé, o Senhor é contigo. Esse problema perto do meu Deus não é nada. Nada, irmãos. Então eu creio, se você está passando algum problema, se você se encontra neste momento na caverna, assim como Elias, ou até mesmo debaixo de uma árvore, olhando para um lado, olhando para o outro e não vendo saída. Muitas vezes chega até pedir a morte. Mas eu quero dizer para você que assim como Deus fez na vida de Elias, vai fazer na sua e na minha também. Por quê, irmãos? Porque somos filhos do Senhor. Assim como Deus, Jesus Cristo, olhou para Elias ali naquela caverna, escondido, e ele achava que ali dentro daquela caverna ninguém ia encontrar ele. Porque, na verdade, Elias estava com medo de morrer. Mas Jezabel só ameaçou ele, nem mandou os soldados atrás dele, gente. Para você ver como que é a mente do ser humano. Isso é para vocês verem que a nossa vida não é diferente da dos profetas da Bíblia. Não é diferente. Eles também tinham medo. Eles também, às vezes, ficavam paralisados. Então, se você se encontra hoje nessa situação, com medo, paralisado, se encontra na caverna, creia que o Senhor vai tirar hoje, em nome de Jesus. Porque o Senhor nosso Deus é aquele que tudo pode e que tudo faz. Ele abre porta aonde não tem porta. Ele fecha a porta aonde não tem porta também. Porque já vi o Senhor dá muito livramento às pessoas que nem sabem, irmãos. Que nem ontem, quinta-feira, eu fui trabalhar e uma rua que eu passo, ela é uma subida bem alta mesmo. E eu já passei por lá uma vez e tinha terra, tudo, acabei derrapando, caí. Então eu sempre tive receio de atravessar por ela, então eu atravesso pela outra rua, outra calçada para ir para o outro lado. Beleza. Né? Então todo dia eu faço isso. Não passo pela subida, né? Mas pela outra calçada. Quinta-feira, quando eu estava passando, irmãos, eu atravessei o farol e fui para a calçada. Eu só escutei uma brecada. O que aconteceu? O caminhão foi subir a subida, que estava aberto para ele, e não conseguiu subir. Ele voltou. Irmãos, se Deus não para aquele caminhão, hoje eu não estaria aqui. Porque quando o caminhão derrapou, eu estava atrás dele, bem atrás mesmo. Sabe? Aí eu olhei aquilo ali e eu parei. Eu fiquei dura. Tinha mais duas colegas que estavam comigo. Eu fiquei, sabe quando você fica paralisada? Falei, Senhor do céu. Mas, irmão, foi por muito pouco. A sorte foi que o eixo do caminhão atrás travou. Então, ele ficou assim. Falei, meu Deus, obrigada, Senhor, pelo livramento. Sabe, então, são coisas que acontecem, irmãos, na sua vida, que você não percebe. É Deus que dá. Depois disso, eu fiquei olhando, eu falei, Senhor, agora eu vou ver como esse caminhão vai sair daqui. E eu fiquei do outro lado, olhando o caminhão, para ver como que eles iam conseguir tirar o caminhão, porque o caminhão ficou assim. E o caminhão não conseguia subir. E se eles tirassem o eixo de trás, o caminhão entrava com tudo e ia entrar no prédio de frente, porque assim. E eu fiquei prestando atenção.
Falei, Senhor, qual será a sabedoria que o Senhor vai dar para esse motorista agora? E aí elas até riram, porque estava frio na quinta-feira, né? E aquela garoa fininha. Falei, não, eu preciso ver como que elas iam fazer. Eles falavam, vamos, Tô, vamos. Falei, não, eu vou ver. Irmãos, ali o motorista desceu, botou 2 madeiras nas rodas de trás, e eu olhando, 2 madeiras, para poder o caminhão andar por cima da madeira, não derrapar de vez, né, porque a madeira ia travar o eixo, para poder ir reto. Aí eu fiquei vendo toda aquela cena, né? Depois o caminhão foi, andou, foi embora. Aí as meninas falaram, tá vendo? Tá vendo? O caminhão foi embora e você ficou aí andando. Ele nem te deu carona. Aí eu falei para elas, graças a Deus, né? Porque a carona que ele queria me dar, eu não queria, não. Foi muito engraçado, assim, porque elas falaram, tá vendo? Nem deu carona para a gente, ó. Agora a gente continua aqui subindo a pé e está garoando. Eu falei, graças a Deus, porque a carona que ele ia me dar, eu não ia querer, não, porque o Senhor já me livrou. E é verdade, irmão, são coisas desse tipo que Deus faz na nossa vida, que faz a gente meditar, sabe? Faz a gente pensar assim, o quanto o Senhor cuida da gente. Né? O quanto o Senhor protege, a gente nem vê. A gente nem vê, irmãos, porque a vida da gente é tão automática, é tanta correria, que eu pensava, eu não vou passar por aqui, porque possa ser que eu caia de novo. Então eu vou por aqui, que por aqui não tem perigo. Mas eu esqueci que se Deus não nos livrar, de nada serve, irmãos. E foi isso que eu pensei na hora que eu vi ali, que eu gelei, que eu vi o caminhão descendo. Mas ali eu pude ver também os anjos do Senhor segurando aquele caminhão. Por quê? Porque assim como Elias estava na caverna, mas ele ainda tinha muita coisa para fazer, o seu livramento. E assim o Senhor fez na minha vida também, e assim o Senhor vai fazer na sua também. São esses tipos de coisas, irmãos, que a gente não pode esquecer. Porque aqui Elias esqueceu de todos os milagres que o Senhor já tinha feito na vida dele. Todos. Ele esqueceu. E é automático, irmãos, porque o cérebro da gente é assim. Né? O cérebro da gente é assim. A gente esquece, muitas vezes, o milagre que Deus faz na nossa vida e o milagre que Deus, através das nossas vidas, através das orações, o Senhor faz também. É automático, e Elias aqui fez, mas o Senhor tinha propósito na vida de Elias. O Senhor queria que Elias continuasse a jornada dele. Que essa história aqui da Elias na caverna sirva, sabe, irmão, para a gente. Que quando a gente entrar na caverna, a gente não pense em desistir. A gente não pense em parar, como Elias pensou. Sabe? Por quê? Porque muitas vezes a vontade do Senhor na nossa vida, às vezes pode ser doloroso. Às vezes pode ser doloroso para mim, para você. Às vezes a gente pode não aguentar, achar que não aguenta, mas a gente aguenta. A gente aguenta, a gente é forte. A gente toma vitamina C do céu. Né? A gente toma, porque o Senhor, Ele desce com vitamina hoje sobre as nossas vidas. Hoje eu vejo o Senhor descendo com vidas aqui. O Senhor desce hoje assim sobre vidas, sabe? Vidas que estão precisando de vitaminas no corpo. Vidas que estão precisando de ânimo. Vidas que estão precisando de forças. Vidas que estão precisando de libertação. Vidas que têm vícios e não conseguem se libertar. Pessoas que até tentam, até se sentem culpado por isso. Mas o Senhor fala que hoje Ele liberta, basta você crer, basta você dar um passo para o Senhor, basta você caminhar para o Senhor e entregar verdadeiramente na mão do Senhor. Porque o Senhor cuida, Ele é o Deus que liberta,
Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que visita. Então, se você tem problema, se você tem alguma angústia, tristeza, sabe? Algo que te tira, muitas vezes, o foco. Eu não vou nem te dizer da presença do Senhor, mas te tira do foco. Sabe, às vezes você vai fazer uma coisa, e ali você se distrai, ali você para, ali você já não faz mais. Ou então você chega no meio do caminho e desiste. Fala assim, não, isso não é para mim. Isso não dá. Isso eu não consigo. Isso é para fulano. Por quê? Porque fulano é mais forte. Fulano consegue mais. Não, irmãos, isso é para você. Por quê? Porque Jó, quando ele ficou todo leproso, todo mundo se afastou dele. Todo mundo. Diz a Bíblia que Jó ficou sozinho, cheio de lepra. Tão agoniado, angustiado, que ele coçava as feridas com um pedaço de pedras, com pedaços de pau. Fico imaginando Jó ali sozinho, naquele desespero, naquela agonia. Mas quando o Senhor restaurou a vida de Jó, o Senhor restaurou 100 vezes mais. Porque é isso que o nosso Deus faz. Então, se você está no meio da luta, se você hoje está enferma, se você hoje tem qualquer coisa, creia que o Deus da Bíblia, Ele se faz presente hoje. E Ele fala para você, toma posse, creia que o Senhor vai fazer. Que o Senhor tudo pode, irmãos. Tudo, tudo. Nada. Sabe o que é nada? É impossível. Nada. Então você, olha, creia que o Senhor hoje, Ele abre porta, Ele dá emprego, Ele dá chave de carro, Ele dá chave de casa, sabe? Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que você veio buscar hoje. Eu não sei o que você orou ontem à noite na sua casa. Quantas lágrimas você derramou ali no travesseiro. Eu não sei, porque eu não estava ali. Mas o meu Deus manda falar para você que Ele estava. Que Ele viu a sua oração ontem à noite. Que Ele tem visto as lágrimas que você tem derramado. A sua oração pela sua família. Que você ora e muitas vezes não vê acontecer nada. Você até desanima. Você até desanima porque você acha que o Senhor não está ouvindo a sua oração. Mas o Senhor está ouvindo. Assim como Ele ouvia a oração de Elias, que talvez Elias orasse automático. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você, quando tem o hábito de orar, você, mesmo no meio da luta, mesmo sendo uma oração robotizada, você faz. Você faz, mesmo que seja automático. Você vai fazendo. Mesmo que você, às vezes, não exponha tudo o que você quer. Mas você ora. Senhor, olha, eu estou orando. Pai, olha, é assim, assim, assim. É como se você tivesse uma oração escrita. É isso que Deus me mostra que muita gente faz. Sabe aquela oração escrita? Tem gente que ora para o Senhor como se fosse uma oração escrita. Como se lesse. E o Senhor fala, não, irmãos, ora para mim, mas ora de coração. Pede, mas pede de coração. Porque eu sou o Deus que se faz presente. Eu sou o Deus que está ali no seu quarto quando você se ajoelha. Ou até mesmo quando você está deitada ali naquela cama. Que muitas vezes você ora deitada mesmo. Gente, eu sempre falo para o Senhor, Senhor, me dá intimidade com o Senhor. Eu preciso ter mais intimidade. Eu preciso conhecer mais. Cada vez mais o Senhor. Sabe, porque quanto mais a gente conhece o Senhor, mais é pouco. Quanto mais você acha que conhece, menos você conhece. Menos você conhece Deus. Porque aqui, Elias conhecia tanto a presença do Senhor, mas na hora da angústia, ele esqueceu.
Você entendeu? E tem que ser assim na vida da gente, não como Elias. Mas precisamos ter, sabe, irmãos, força, vigor todos os dias. Porque a palavra do Senhor diz que precisamos ter vigor. Precisamos viver a palavra. Como assim, pastora, viver a palavra? A palavra do Senhor diz que ela se renova todo dia. Todo dia é um vigor novo. Se você ler o Salmo 23, que é um salmo maravilhoso, que a gente interpreta como a gente quer, né? Que a gente crê que o Senhor é nosso pastor, e nada vai nos faltar. Quando Ele fala, e nada nos sentirá falta. Não é que nada vai nos faltar, é nada sentiremos falta. É exatamente isso que o Senhor fala para nós hoje. Que no meio das nossas dúvidas, no meio das tribulações, sabe, no meio daquela bagunça que muitas vezes está a sua casa, muitas vezes é seu filho que é rebelde, é seu marido que é rebelde, você fala, não escuta, entra pelo ouvido, sai pelo outro, e você fica, Senhor, o Senhor está no controle, meu filho é um abençoado. Nunca diga uma mal palavra, nunca diga assim, nada vai dar certo. Nada dá certo na minha vida. Minha vida não vale nada, a vida dele não vale nada. Não fale isso. Fale assim, tudo na minha vida já deu certo. Eu posso até não estar vendo. Elias aqui não estava vendo na caverna, porque ele estava com depressão, porque ele estava abatido. Mas o Senhor do alto estava vendo. Tanto é que o Senhor mandava suprir as necessidades dele. E é isso que o Senhor fala para mim e para você. Que Ele vai suprir as nossas necessidades. Que Ele vai mandar o anjo do Senhor, igual Ele mandou para Elias aqui. E que a gente ainda vai poder fazer muitas coisas. Por quê? Porque a obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel. Então não tem nada que Ele não possa fazer para mim e para você. Nada. Tudo Ele pode fazer. Tudo Ele vai fazer. Não é que Ele vai pensar. O Senhor, Ele não pensa. Ele age. O Senhor, Ele não pensa. Talvez amanhã eu vá fazer isso. Não. O Senhor não pensa. O Senhor, Ele age. E Ele fala para mim e para você que o tempo da nossa vitória, o tempo da nossa bênção está chegando. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.